Bom, boa tarde, então, Jefferson, Miguel, boa tarde a Gilberto também, que não está presente, né? Todo o pessoal do Projeto Memória, os técnicos que estão no apoio, e quero dizer primeiro que é uma honra estar aqui, né? Ser convidado para contar um pouco da minha trajetória no curso e após o curso, e de um período que transformou a vida de todos nós, né? E até hoje guardo com muito carinho e gratidão todo esse período que eu passei no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e no IAL. Tem vários colegas que estão participando desse evento, né? Dos meus contemporâneos, Fabiano, Alberto, Sala, Reinaldo, Ricardo Guto, Purê, Thaís, Liz, Fabiano, Melissa, e eu vou procurar também incluir outras pessoas aqui que fizeram parte da minha história, e já peço desculpas de antemão para aqueles que eu, porventura, esquecer, né? Essa é uma lista de mais ausências do que presenças, né? E eu estou nessa mesa da gestão pública, provavelmente porque eu sou um servidor público, né? Mas, assim, eu fiz um apanhado, né? Fiz uma revisão sobre a minha trajetória e percebi três momentos, né? O momento em que eu ingressei numa universidade pública e vivi, né, num ambiente incrível. Um segundo momento que eu fui um prestador de serviços para o poder público, e esse momento que eu sou um servidor público. Então, eu vou tentar fazer uma costura entre esses momentos, né? Levantar alguns pontos que eu considero importantes, e eu acho que assim, esse envolvimento com a coisa pública, o ambiente público, é uma das grandes heranças que eu carrego desse período no IAL, né? Tanto pelas próprias dinâmicas internas da universidade e do curso, né? Como também com uma convivência com um ambiente reflexivo, né? Um ambiente onde também as questões da classe ajudaram a nos formar muito, né? Nos trouxeram muito conhecimento e muita experiência de vida. E tudo começou quando eu entrei em 1994. Eu morava em Rio Claro, né? Você sai de um terceiro colegial apostilado, no meu caso, né? E cair num ambiente riquíssimo, né? Por exemplo, tive com os professores do primeiro ano, Cibele, Roti, Aguinaldo, Gilbert, Gelson, Spencer, Tom Mará, na matemática, Magon na física, e isso já, de cara, assim, foi um baque, né? Porque o livre pensar, a discussão, reflexão sobre o mundo, tudo que nos cerca, caiu, né, no meu colo, assim, de uma forma muito pesada, muito intensa. E ao meu lado, os colegas também, pessoas incríveis, tanto da minha sala, quanto colegas de outros anos, né? Eu peguei muita amizade logo de cara com o pessoal que estava no terceiro ano na época, Reinaldo, Zé Fabrício, Leila, Jorge, Cíntia, Elaine, enfim, pessoal muito legal, pessoal do segundo ano, do quarto, e várias pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Eu tinha uma certa noção de onde eu estava entrando, porque o meu primo, Fábio Duarte, era um aluno que, conforme eu entrei, ele estava por sair. Se não me engano, ele é da turma de 90, uma pessoa brilhante também, incrível, mas não tinha noção do que me esperava, né? Do ambiente transformador que eu estava ingressando. E em 94, quando a gente entrou, ainda era o prédio antigo, lá em cima, onde hoje tem um prédio administrativo da física. E era assim, um edifício um tanto austero, né, simples, aberto 24 horas por dia, o ano todo. Os professores ficavam ali ao lado do pátio. Então, de dentro do ateliê, você tinha uma visão do departamento, a vida assim, a vida interna, né, com os professores, funcionários, e ali na frente era uma das entradas principais da USP, se não a principal, né? E a gente sempre estava ali na frente, com as pranchetas, vivendo aquilo tudo, intercâmbio horizontal, assim, entre os anos, e aquilo foi incrível, né? Nessa época, não me lembro se todo o tempo, mas a padaria Guanabara era 24 horas, então a gente sempre
se estendia, varava à noite, tinha padaria de apoio, então era assim, eu dormia no ateliê, era uma vida muito intensa e muito tranquila, né? Em 94 não existia praticamente automóveis no campus, né? Era um ambiente muito pacato, então era super tranquilo estudar e viver ali. E aí, sim, alguns eventos começaram a mexer com a gente, né? Me lembro de um evento um tanto engraçado e sério, mas também que a gente aprendeu muito, que foi uma espécie de uma sindicância das queimas das maquetes. Não lembro, não sei se quem se lembra, a turma de 93 teve uma questão lá com uma queima de maquetes, e foi a primeira reunião que eu participei, assim, de alunos de diferentes anos e professores discutindo o ocorrido e outras questões surgindo, e nessa minha tentativa de organizar umas recordações, esse foi um momento que me pareceu inaugural, assim, né, sobre essa ideia de ágora entre todos os participantes do curso, inclusive funcionários. E também vivi um momento muito legal que eu me lembrei, que foi a festa dos 10 anos, lá no prédio de cima também, um ambiente muito amistoso, professores, a banda do Eduvaldo tocando, então, muito legal, sabe? E a gente sabia que estava para mudar, né? E em 96 a gente desceu, né? A gente pegou o prédio onde o IAL está alocado atualmente. E eu não me lembro se foi exatamente no começo, mas outro fato muito marcante para mim foi um movimento que surgiu dos alunos, que nós chamamos de paripense, onde também foi um momento, assim, que eu me lembro, foi uma semana de discussões entre alunos, professores, funcionários também, questionando, né, coisas do edifício, aproveitando para tocar em questões do curso, e também foi um momento de muito crescimento, assim, e de oportunidade de conhecer as pessoas num nível também um pouco mais profundo do que do dia a dia, né? Cito nesse momento, assim, só para ilustrar, né, esse momento, a minha colega de turma, Cláudia Araújo, que foi uma pessoa, assim, mostrou sua grandiosidade, uma pessoa que aprendi muito em coordenar todo aquele movimento e nos ajudar a conversar. E também cito um momento muito bonito que eu me lembro, que foi a primeira vez que eu ouvi, né, Marcelo Suzuki falar, que ele foi dar um depoimento sobre a vida dele, de escritório, a construção do ambiente de trabalho, também nos dando uma força, assim, passando experiência de vida para a gente poder refletir sobre o nosso curso. E desse momento a gente começou a se apropriar do edifício, do novo departamento, né? E me lembro também de um evento de uma noite ou madrugada muito legal que a gente resolveu mostrar a nossa cara, né? Então, algumas pessoas pintaram a criação de Adão na fachada do IAL e fizemos música, fizemos uma festa durante a noite, plantamos árvores que estavam no projeto paisagístico do Jorge Caron, já vou falar um pouco dele. Então, foi um momento de apropriação, né? Um edifício que ainda estava um pouco inerte, a gente tentando botar nossa impressão, nosso movimento, né? Então, foi uma transição do edifício antigo para o novo, também para mim foi muito rico. E nesse momento, aliás, assim, ao longo do meu curso, eu não fiz parte de grupos de pesquisa, ou me arrependo de não ter tentado um ProSalas, por exemplo, mas eu tinha um envolvimento com o campus também, até por morar com alunos de outros cursos, que foi muito rico para mim. Então, eu me envolvi com fotografia, grupo de foto do CAASO, mountain bike, corridas pelo campus, repúblicas, intercâmbio com a UFSCar, outros cursos, curso de imagem som nasceu nessa época, as cachoeiras, enfim. E era uma vida rica, né? Muito rica, muito tranquila. Meu curso todo eu fiz de bicicleta, né? Me locomovendo de bicicleta, num ambiente pacato. Foi muito legal. E nessa época, né, quando eu estava no terceiro ano do curso, teve assim uma presença, uma pessoa que eu já tinha alguns contatos, mas que fez uma grande diferença para mim,
que foi o Jorge Caron. A primeira disciplina que eu fiz com ele foi desenho do objeto, e achei incrível a maneira dele enxergar as coisas, a maneira de se pensar e produzir as coisas. Então, para mim também foi um momento de amadurecimento, de enxergar uma maneira de pensar e produzir inacreditável para mim, né? Conforme a gente ia conhecendo o Jorge Caron, a gente ia ficando surpreso, né? Cada vez mais. E também eu morava junto com o Reinaldo Consoli, que estará na próxima mesa, e pude acompanhar também, conhecer um pouco do Caron através do TGI do Reinaldo, que era uma casa de espetáculo numa barca, numa chata. E imagino que talvez o Reinaldo possa falar sobre isso, mas, então, assim, me empolgou muito, né, morar com veteranos, conhecer outras pessoas de outros anos, foi sempre muito empolgante para mim, me lembro com muito carinho. E com todo esse envolvimento, todos esses momentos que eu citei, começou também a surgir uma inquietação e uma vontade dos alunos darem um pouco a sua cara, né, para além da sala de aula. E nós começamos a nos organizar e criamos algumas instâncias de encontro e discussão, né? Uma delas foi a Semana de Arquitetura e Urbanismo, que, se eu não me engano, era a semana próximo desse período, aniversário de São Carlos, né, começo de novembro, que a gente montou, propunha temas, convidava pessoas, discutia também, e procurava complementar a nossa formação e a nossa interação, né, um pouco mais com a nossa cara. Criamos também um momento que se chamava Arquitetando Sob a Lua, né, construímos um forno a lenha no meio do gramado, e ali a gente convivia algumas noites, fazendo pizza, conversando e nos conhecendo e tal. Teve também uma atividade que eu me lembrei, que aí eu incluo o Jefferson, né, que foi um grupo de pesquisa que a gente montou para ir para o Pantanal pesquisar uma fazenda, né? A Luciana Helena tanto fez que conseguiu montar um grupo interdisciplinar com pessoas da biologia, da TO, da arquitetura, para ir fazer um levantamento na fazenda que ela cresceu na infância dela, e Jefferson estava presente, estava com a gente. Para levantar fundos para ir para o Pantanal, a gente fez a primeira festa junina do Departamento de Arquitetura, que hoje eu dei uma pesquisada, se chama Arraial, um nome óbvio, né? Mas na época ainda era um departamento, a gente não fez associação, né? E participação em encontros, em Enéas, né? Eu fui de carro para Montevidéu com o Gustavinho, com o Lapa. Foi uma viagem incrível, para o Chile, Valparaíso, de avião. E começamos a fazer intercâmbios com outros estudantes de outros cursos, e até outros estados e até outros países. Então, foi assim, era um período de muita vontade, né? De muita empolgação, né? De uma formação como pessoa, né? Como um cidadão, como alguém que está se preparando para a vida, né? De uma maneira mais séria. A gente, nesse ambiente, foi quando a gente criou, aproximadamente em 98, a SAAL, Secretaria Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, que está viva. Eu dei uma pesquisada também e vi muita vida nesse período recente, e na época foi até um embate com o CAASO, porque o CAASO era o centro acadêmico de todos os cursos. E a gente começou a identificar que existiam questões muito particulares do curso de arquitetura que queríamos resolver internamente, né? No fim, a gente conseguiu, criou, o CAASO topou, e a gente, hoje, olhando no site do CAASO, percebi que existem 14 secretarias acadêmicas no campus da USP. Então, isso foi um movimento que começou ali na arquitetura e se expandiu, né? E né, nesse movimento crescente, a gente começou a questionar um pouco. A gente achava que existia uma pouca inserção do IAL, ou do departamento, no desenvolvimento do próprio campus, como também no desenvolvimento da cidade de São Carlos. E começamos, então, a imaginar um encontro regional, e trazer um encontro regional de estudantes de arquitetura para São Carlos. Trouxemos, ele se chamou EREA 2000, o Encontro pelo Cidadão, e foi um evento
incrível. A gente conseguiu, através de uma concordância do Renato Anelli, que era o diretor na época, e também de um super ajuda do Carlos Martins, que nos deu assim, uma espécie de planejamento operacional, deu uns toques para a gente, que caminho a gente deveria seguir, e a gente conseguiu. Fizemos um encontro incrível na USP, as pessoas dormindo no campo, uma abertura na Praça dos Pombos com Chico de Oliveira, o Tília Arantes no palquinho do Caaso, shows da Trama com Tom Zé no Numidelis, tudo de graça, aberto para a cidade. Então, foi também outro momento incrível, que faz parte da minha formação. E nesse momento, eu estava saindo, né? O Hereia foi em 2000, me formei em 99, continuei com a comissão organizadora para terminar e o evento, e nessa época apareceu o João Marcos, que nunca foi meu professor, mas ele foi uma pessoa que ajudou muito na transição, né, de estudante para profissional. E a gente, com o lucro do Hereia, com toda aquela inquietação e empolgação depois do encontro de sucesso, a gente, no fim de 2000, construiu essa aula, com o dinheiro, o lucro do Hereia, que inclusive era era inédito, né, para a Federação de Estudantes. Mas como eu estava formado, também estava começando a trabalhar, e houve uma iniciativa, né, que envolveu algumas pessoas do IAL. Eu, Cláudio Pepino, Thaís Rosa, Renata Pérez, Daniel Carneiro e o Paulo Batista, que estudava na física, era pós-graduando da física. Nós nos reunimos e decidimos criar um ambiente de trabalho nosso, que se chamou TEIA Casa de Criação. A fundação foi em 2001, e nós começamos, então, a trabalhar com a cidade, né, expandir um pouco nossas relações, e já no início tinha a gestão do professor Newton Lima, né, ex-reitor da UFSCar, que também colocou pessoas incríveis nas suas secretarias, dentre elas Renato Anelli na Secretaria de Obras, Ricardo Martucci na Habitação, o professor Carlos Martins era secretário de Governo, e a gente começou a trabalhar com o poder público, né? A TEIA era uma figura jurídica sem fins lucrativos, e a nossa intenção era trabalhar só com o poder público, e por aí foi. A gente listei aqui alguns trabalhos, né? Levantamento de favela em Belo Horizonte com a usina do João Marcos, urbanização de favelas, alguns projetos urbanísticos no Gonzaga e no Monte Carlo, aqui em São Carlos. E em 2002, quando a prefeitura alcançou um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento para assentamentos subnormais, o ambiente do Jardim Gonzaga, que a gente havia trabalhado no Hereia, foi escolhido, e nós éramos as pessoas com maior inserção dentro do Jardim Gonzaga. Fomos contratados, montamos uma equipe com vários egressos, estagiários do IAL, e aí a gente fez um trabalho, inscrevemos em concurso, depois de um tempo fizemos um destamponamento de córrego do Tijuco Preto, aqui junto com o Departamento de Hidráulica, e o Renato Anelli, a Secretaria de Obras, Plano Diretor de Santa Cruz do Rio Pardo, enfim, vários trabalhos para o poder público. Em 2008, em 2006, eu fui convidado pela Cláudia e pela professora Lúcia Chimbo a dar aula na Unicep, que depois, se sobrar um tempinho, eu posso até falar sobre uma particularidade entre o IAL e o Unicep. Em 2008, eu entrei no mestrado, lá no Programa de Engenharia Urbana da UFSCar, e comecei a mudar um pouco minha carreira. Os trabalhos até deram uma diminuída por conta de eventos políticos que mudaram, e em 2013, finalmente, eu me tornei servidor público. Prestei um concurso aqui da USP, passei, na época a gente era ligado à Superintendência do Espaço Físico da Reitoria da USP, 3 anos depois a gente passou a ser ligado à Prefeitura do campus, e para mim é uma alegria estar nesse ambiente. Eu faço projetos, ultimamente foi principalmente de adequações de acessibilidade, dada uma condenação que a USP passou a ter que cumprir, mas, então, fiz trabalhos com praticamente todas as unidades já, né, nesses 7 anos que eu estou aqui trabalhando como servidor da USP, e, em particular, com o IAL, tive o prazer de colaborar em alguns projetos com Givaldo,
com o Gilbert, com o Paulo Castral, com a Luciana Schenck. Agora estamos fazendo, eu estou colaborando com ela num projeto de reformulação da Praça Central da USP. Participei de algumas bancas de TGI também, né, com o Gilbert, com a Lúcia, a Simone, Givaldo também. E, enfim, né, nesse momento em que eu me volto como um servidor para o IAL, está sendo um grande prazer nesse envolvimento. Fico tão muito feliz de perceber, né, que durante todos esses anos, são 21 anos, de certa forma o IAL sempre esteve presente de diferentes maneiras na minha vida. E acho incrível esse movimento, né, do projeto Memória do IAL, trazer mais pertencimento, né, às pessoas que passaram por aqui, de valorizar mais a nossa história. Achei incrível, né, o colóquio do Jorge Caron, que, nossa, assim, finalmente pude conhecer bem a fundo mesmo esse mestre, né, que fez parte da nossa vida. E acho que é isso, tem muitas boas recordações e muita gratidão por esse ambiente. Agradeço. Tudo bem? Como vai, pessoal? Agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz pelo convite, muito lisonjeada. Agradeço muito ao Jefferson, né, que está mediando aqui o encontro, ao Miguel, que apresentou, ao Gilberto, que hoje, infelizmente, não está presente, a equipe técnica também, o Cenevivo. Fiquei com muita saudade de ouvir o seu nome, que sempre nos ajudou tanto, o Zanarte também, o pessoal aí que está dando apoio, né. Bom, vou tentar aqui falar um pouquinho, né, do curso, né, da minha experiência, da minha trajetória. Fiquei muito emocionada mesmo de ouvir o depoimento do Du, porque a gente acabou participando de muitas das coisas que ele falou, né. Eu entrei em 96, 2 anos depois do Du. Sou da turma da Sálua, que vai falar logo em seguida, e do Jefferson, que está mediando esse encontro, né, agora o professor Jefferson. E então eu entrei em 96, continuei a vida acadêmica aí em São Carlos depois, entrei em 2002 no mestrado, fui orientando do professor Mancha, e depois eu fiquei aí em São Carlos até 2008, quando eu passei no concurso da Petrobras e vim morar aqui no Rio, né. Então, acho que até assim, às vezes, algumas pessoas perguntaram, mas é gestão pública, né, a Petrobras não é exatamente uma empresa pública, de fato, né, é uma empresa de capital misto, mas tem muitas das coisas alguns assuntos, né, que são da área de gestão pública que a gente enfrenta e lida com eles no dia a dia, né. E é interessante, assim, a nossa atividade na Petrobras é uma atividade bem técnica, né, a gerência que eu trabalho é uma gerência que faz projetos básicos para licitação, e depois a gente fiscaliza os projetos executivos, né, que vão ser construídos, e a gente, nessa hora, até a questão da gestão pública fala mais forte, porque acho que a gente tem que ter uma visão muito importante do que aquele recurso é de todos, né, é da nação, e ele tem que ser muito bem empregado. E eu acho que é aí que eu posso dizer que a nossa formação em São Carlos já começa a falar, né, porque eu acho que uma das coisas, assim, que eu aprendi muito na nossa formação em São Carlos, e talvez mais continuamente no mestrado também, o pensamento crítico, né, isso que o Du falou, que a gente já chegou, o departamento tinha essa riqueza toda, né, da fala dos professores, sempre questionando, sempre nos levando a pensar do porquê das coisas, do porquê que aquilo estava acontecendo daquele jeito, não só no aprendizado que a gente tinha ali, de arquitetura, do métier mesmo, mas pensamento enquanto mundo, enquanto país, enquanto cidade, né, e eu acho que isso faz muita diferença, né, essa formação do pensamento crítico,
Nós fomos a turma que entrou no ano do Paripense, que o Du mencionou aí, né, então era um momento, assim, fervilhando no curso, a gente percebia que era um momento de crise, embora entrando naquele momento, esse movimento foi bem no comecinho do ano, a gente não estava entendendo nada, mas a gente já percebia que aquilo ali era um momento diferente, né, que a gente, e já naquele momento, acho que a gente já começou a pensar diferente, a agir diferente, né, e tentar entender por que aquilo estava acontecendo, e eu acho que isso até hoje faz diferença, né, essa questão de você não aceitar a primeira resposta que te dão, tentar entender melhor por que as coisas são assim, esse pensamento crítico, esse questionamento mesmo, eu acho que não sei se é específico da USP de São Carlos, mas com certeza a gente teve no nosso curso, né. Voltando à questão da Petrobras, é interessante que na gerência onde eu trabalho, né, uma das gerências que já foi a gerência que mais teve arquiteto dentro da empresa, né, acho que ainda é, e é interessante que eu convivo com pessoas de vários lugares que tiveram formação em várias universidades, né, tem muitos colegas da UFRJ, né, já que a sede é aqui no Rio, né, muitos colegas, tem um colega da UNB, tem o da Federal do Paraná, tem um da FAUSP, tem da UF, né, e aí é interessante, assim, você perceber o que cada um traz, assim, né, que profissional que foi formado em cada uma dessas universidades. E é interessante que, assim, eu, pelo menos, percebo que o pessoal da UFRJ me parece que tem uma facilidade enorme para enfrentar o papel em branco, a tela vazia, né, assim, eles têm uma facilidade para começar um projeto, assim, que me dá inveja, eu lembro que eu e outras pessoas da minha turma também tinham, assim, uma dificuldade grande, assim, de começar um projeto, ir adiante e enfrentar aquilo, né, mas o pessoal da UFRJ me parece que tem mais facilidade. Por outro lado, eu acho que o que nos diferencia do resto, sim, e outras formados em outras universidades têm outras qualidades também. Tem gente que tem um perfil mais técnico, tem gente que tem um perfil um pouco mais artístico, digamos assim, né? Mas o que eu acho que nos diferencia, que eu percebo, é essa bagagem que a gente traz, principalmente na parte de história, né, do conhecimento do que outros arquitetos produziram e usar isso como instrumental para a nossa obra, assim, eu acho isso muito interessante, acho que não é só porque o Miguel está aí não, viu, Miguel, mas realmente eu acho que faz a diferença, a gente percebe, assim, quando a gente fala e fala, parecido com aquela solução que foi dada pelo fulano naquela obra, as pessoas falam, quem é fulano, sabe? Então, assim, eu percebo que a gente tem essa bagagem tão consolidada, esse repertório tão grande que foi dado, assim, eu acho que isso é que, pelo menos na minha visão, vendo os outros colegas, assim, é que nos diferencia bastante, assim, nos ajuda muito a resolver os problemas, a correr atrás. Outra coisa também que, assim, pelo menos me surpreendeu, né, talvez pelo fato da gente ter sido formado, pelo menos na minha época, na Escola de Direito de São Carlos, o nosso perfil técnico também, às vezes nos ajuda muito, assim, a gente, às vezes, tinha algumas disciplinas que a gente nem sempre entendia exatamente no que aquilo seria aplicado, alguns conceitos a gente ficava questionando, às vezes, nos nossos exercícios ali de projeto, a gente nem sempre aplicava diretamente essas disciplinas, mas isso também trouxe uma bagagem que nos consolida como profissionais, que consolida a nossa formação e o nosso trabalho mesmo dia a dia, que ajuda bastante, né? Então, eu acho que uma das coisas, assim, que eu me lembro que eu percebo, né, que diferencia, talvez, um profissional daqui do IAL, né, da USP de São Carlos, essa questão, assim, da gente ter essa bagagem tão grande, esse repertório tão grande, né, de projetos. Eu acho que também um diferencial enorme que a gente tem são as viagens, né, que isso não só traz para a gente esse repertório enorme, como traz também experiências que ficam para a gente para a vida inteira, né, e faz diferença, sim, na questão de produzir projeto mesmo, eu percebo isso, é muito diferente você ver
um projeto no livro, numa revista, e depois de conhecer esse projeto, entender a solução lá no local, né? Eu acho que isso é um dos tesouros que a gente tem dessa formação, que a gente tem que prestigiar demais, né? E outra coisa também que eu acho que fez muita diferença, eu acho que até a Fabiana Stuck comentou isso no depoimento dela, foi esse convívio que o Du mencionou aqui também, que a gente recebia, era um curso relativamente pequeno, né, eram 30 alunos por turma, muitas vezes os 30 não ficavam, né, alguns saíam, na nossa turma mesmo nunca teve 30 alunos, né, e com isso a gente tinha um convívio muito intenso com o curso inteiro, né, não, o pessoal do primeiro ao quinto ano se conversando, trocando ideia, com os professores juntos, então era uma comunidadezinha relativamente pequena em que todos se conheciam e todos trocavam ideia, e tinha pessoas de vários lugares do país, né, predominantemente do estado de São Paulo, mas eu mesmo estava vindo do Mato Grosso do Sul, tinha gente do Pará, tinha gente do Sul, gente do Rio, gente, quer dizer, de vários lugares, e a gente se integrava ali, se inteirava e aprendia a conviver e entender, né, assim, a cultura de cada um, o jeito de ser de cada um, e trocava ideia e se divertia, às vezes se desentendia, mas depois, e essa troca de ideias, assim, essa maneira de conviver, de entender, e assim, na verdade, acho que eu quero dizer é que, assim, esse convívio tão intenso que a gente tinha ali, também acho que fez um pouco de diferença, no sentido de que a gente, em São Carlos, ficava imerso na universidade, né, assim, a gente vivia, né, naqueles 5 anos, né, que a gente estava ali, né, no período da graduação, a gente ficava 24 horas, às vezes, no campus, né, dormia no ateliê, como o Du colocou, almoçava no campus, fazia festa no campus, ou quando não estava no campus, a gente estava com o pessoal da universidade, né? Ou quando não estava na sala de aula, estava em algum laboratório, estava fazendo algum evento, alguma situação que a gente estava sempre ali, né, naquele mundo, naquela situação de estar na universidade, né, o tempo todo. Então, eu acho que talvez, refletindo aqui para dar esse depoimento, isso em comparação com outros alunos de outras universidades, né, eu percebo bastante isso aqui no Rio, talvez essa questão da gente estar tão imerso, né, no curso universitário, na arquitetura, deu para a gente uma noção da importância que aquilo tem. Né? Realmente, assim, lógico que outros alunos, às vezes, se mantêm morando na casa dos seus pais, ainda tem convívio com outros grupos de família, de amigos, tal, então a universidade é só uma parte da vida, né, dessas pessoas. E para a gente, não, a universidade era a vida que a gente naquela época, né, não tinha muita coisa para além daquilo. Então, algumas coisas, assim, a gente dava muito valor, prestigiava muito, né, assim, aquilo que a gente estava recebendo naquela época, aquilo era muito central na nossa vida, e eu acho que ficou central, vai ficar como central para sempre, né, as palestras que a gente tinha, né, várias palestras que a gente recebeu, a gente tinha uma grade de currículo, né, de aulas muito intensas, assim, na minha memória, eu lembro que a gente começou, tinha aula todos os dias, de manhã e de tarde, e só tinha uma janelinha na quarta-feira à tarde para a gente fazer o que fosse necessário. Depois, até essa janelinha foi preenchida pelas palestras, né? Toda semana vinha um arquiteto e era riquíssimo, né? Ninguém nunca lamentou de ter perdido essa janela, porque era muito bom. Eu lembro muito das palestras, assim, do Lelé, que foi memorável, até hoje eu não esqueço de várias coisas que ele falou. Severiano Porto, Marcos Acaiaba, o pessoal do Brasil Arquitetura, foram palestras, assim, riquíssimas, e que até hoje eu acho que, assim, mesmo sendo naquele momento, a gente não tem muito registro daquilo, nem nada, né, a gente tem várias coisas que eu acho que a gente não vai esquecer nunca, né. Então, eu acho que isso, toda essa bagagem, todo esse convívio muito intenso lá na universidade, né, com as palestras, com as festas, o Du mencionou, né, a construção do forno de pizza, pizzada, festa junina do departamento, festa junina da loja, né, que era um momento
muito legal também ali de tal, todo mundo do campus e de gente de fora do campus também, aí abraçava a loja, isso tudo assim, acho que a gente prestigiava demais isso e tinha um amor mesmo, né, um carinho, que eu acho que assim, era daquele momento da vida, mas que como que eu posso dizer, elas nos colocam como um profissional, assim, faz parte do valor, né, da universidade, né, e faz parte da nossa bagagem também. Então, assim, eu acho que o que eu queria dizer mais, assim, acho que até fui um pouco rápida, né, mas eu acho que o que eu mais, assim, que eu percebo que nos diferencia, né, que é uma das questões até que a gente gostaria de abordar aqui nesses depoimentos, né, da nossa trajetória, é justamente essa questão da imersão e dos eventos que aconteceram, né, das trocas com os professores, com os alunos, desse jeito mesmo, assim, de interior mesmo, que eu acho que é um pouco diferente dos cursos das capitais, talvez, né? Eu não sei, por exemplo, como era o curso de Bauru, se a gente também tinha um convívio parecido, tal, mas talvez por esse método, esse jeito de ser dos cursos de São Carlos, né, dessa grade que a gente tinha, daquele convívio intenso ali no campus, que o pátio, né, também, apesar de tudo que a gente recebeu de crítica daquele local novo que a gente tinha, né, e acho que as críticas até eram um pouco pertinentes do local, do campus novo, né, do prédio novo, da arquitetura, a gente que estava entrando ali naquele momento pôde até, começamos a se apropriar daquilo e fomos aproveitando aquele espaço de uma maneira diferente, né. Então, eu acho assim, que eu acho que a gente tinha, eu entendo que que faz, assim, a nossa memória e a nossa bagagem como arquitetos formados no campus de São Carlos, é justamente essa questão, assim, de como esse conjunto de eventos e trocas mesmo entre os alunos e entre os professores, dentro da aula, fora da aula, nos intervalos, no pátio, no vermelhinho, que a gente ia muito e trocava ideias com os professores, né, e sobre também, acho que isso é que faz mais a diferença, assim, de como que, essa intensidade, eu acho, que a gente tinha como dentro da formação de arquitetura. Tem uma pergunta aqui falando um pouco mais de como é a minha atuação na Petrobras, junto com os arquitetos, né? Eu vou falar um pouquinho disso. O que acontece? Lá, a nossa gerência é como se fosse um escritório de projeto dentro da empresa, né? Então, nós somos prestadores de serviço para um cliente único, que é a Petrobras, né? Então, o que a gente faz é principalmente projetos para instalações terrestres, que eram as refinarias, e as instalações de tratamento de gás, outras instalações para parte de exploração e produção, né, instalações industriais de maneira geral, né. E, então, é como eu falei, a gente faz um projeto, né, os projetos de tudo, de prédio administrativo, restaurantes, serviços médicos e a parte de urbanização também, né, o projeto urbanístico dessas unidades. E esses projetos são enviados para licitação e depois a gente fiscaliza esses projetos, né, faz a fiscalização técnica, a minha gerência não lida com contratos. E aí, como eu falei, é que a parte da gestão pública fala mais alto, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que vem,
das contratadas, vem muita balela, a gente tem que ter, nessa hora, o conhecimento técnico faz bastante diferença, e a formação também faz bastante diferença, essa questão de ter o pensamento crítico, de não aceitar a primeira resposta. Já usei e uso até hoje, isso é uma coisa que eu aprendi também na formação, faço pesquisa para responder dúvida de contratado, ou para responder coisas erradas que as contratadas fazem, que a gente vê que não vai dar certo, que o dinheiro vai ser mal empregado, o recurso vai ser mal empregado. Então, assim, embora seja bastante técnico mesmo, assim, uma questão, um dia a dia muito rigoroso, a gente, infelizmente, não tem muito espaço para ser, assim, ter um projeto mais solto, mais livre, é tudo muito rigoroso, até porque as instalações são instalações perigosas, né, essa questão do rigor técnico, do rigor normativo e tudo mais, tem que ser muito observado. Eu acho que, assim, a gente atua, essa formação que a gente tem nos ajuda bastante, assim, tanto mesmo nessa questão técnica, né, nessa parte técnica e no tratar com o bem público, né, eu acho que essa nossa formação me ajuda demais nisso, né, e eu percebo que, assim, perto de outros colegas, isso me ajuda muito, assim, comparando com outros. Então, era isso, gente, eu fiquei de novo, fiquei muito emocionada com a fala do Du, nosso convívio era muito intenso mesmo, e acho que, assim, cada grupo, né, de alunos, cada geração tem experiências, né, diferentes para trazer aqui, acho que esse momento agora é bom para isso, para cada um contar o que viveu, contar como é que bagagem levou do curso, né, o que isso como é que isso te ajuda na sua vida, ou como é que isso afeta a sua vida agora, né, e eu acho que assim, o que mais me afeta, né, que me impacta, né, até hoje, assim, é essa questão da gente pensar, né, não perder esse hábito de pensar e questionar, e entender e querer sempre a resposta mais adequada, a solução mais adequada e o pensamento crítico mesmo, e entender, e questionar, ir atrás e procurar a melhor referência. Isso eu aprendi, com certeza eu aprendi na formação. Era isso. Para mim é muito emocionante participar dessa mesa também. Tem 3 colegas da mesma geração, e é muito emocionante ouvir as falas e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história aí nessa trajetória. Eu queria agradecer o Jefferson, através dele, todo mundo que está envolvido no Projeto Memória, agradecer o Miguel, o Gilberto e todos os funcionários, todos os servidores, todos os professores do IAL, que é a nossa escola de coração, né? Nós temos essa trajetória profissional, tudo começou no IAL. Sem o IAL, nossas histórias não seriam possíveis, não seriam essas, seriam outras. E a minha história com o IAL, ela não começa no vestibular que eu entrei. O primeiro ano que eu fiz lá foi em 96, foi um pouquinho antes. Na 8ª série, eu estudava numa escola pública e a gente já tinha viagens didáticas, eu tive o privilégio, o prazer de ter viagem didática numa escola pública. EPG João Batista de Oliveira. E a gente foi para o seu observatório, conhecer a biblioteca, e a gente almoçou no bandejão. E aquela viagem foi maravilhosa para a gente, assim, eu achei a escola linda, falei, é aqui, eu conheci, né, a USP São Carlos, falei, é aqui que eu vou estudar. Já novinha, eu queria fazer arquitetura, fazia artes, desenho, e achava que a arquitetura era mais parecida via mais sentido, nem sei porquê, era tão criança, mas enfim. E aquela viagem me marcou. Eu falei, vou estudar aqui. E no terceiro colegial, prestei o vestibular, entrei. Em 96 foi um ano emblemático para o curso. Vocês já ouviram o Du falar, e a Dani também, do movimento paripense. Então, imagina,
um monte de bicho verde, cru, que só fez estudar para o vestibular. Entra na escola, aquela que escolheu, que achava que era a melhor, né, a referência no Brasil, a USP, e na arquitetura, a referência dos cursos de arquitetura, e a gente entra e escuta os nossos veteranos falando que aquilo não estava legal, que tinha um monte de problema. Eu não sei se os nossos veteranos têm a dimensão desse movimento Pare e Pense no nosso primeiro ano. Foi assim, já é, nossa turma entra, uma turma já aprende a lidar com conflito logo no primeiro ano. Mas também a gente já entende o lugar que a gente está, que é o lugar do debate, é o lugar da pluralidade, é o lugar de desenvolver ideias, é o lugar que a gente pode fazer isso. A universidade pública, no primeiro ano, ela já se apresenta para a gente com todo o potencial que é a gente poder fazer um movimento desse, e discutir, e conversar. Primeiro ano eu não sabia nada do que estava acontecendo, né? Só ouvia. Mas isso já marcou para a gente o que é esse espaço da universidade pública, o espaço, naquela época, a Escola de Engenharia de São Carlos, a gente dentro da Escola de Engenharia, hoje é um instituto, mas podendo discutir, né, nossa formação, podendo discutir, e de novo, a gente não sabia nada do que estava acontecendo, porque a gente chegou no prédio novo, o prédio novo era lindo, a gente não entendia nem qual era a crítica de verdade, não tinha tido aula ainda o suficiente, então foi um movimento que marcou a nossa geração ali, essa turma de 96, até hoje fala, qualquer discussão que vai ter, vai fazer churrasco de encontro de turma, fala que vai fazer um paripense, vai fazer um movimento, vai fazer uma setorial. E essa vida no campus, né, essa possibilidade de todo o debate, de integração, não só no curso de arquitetura, com os outros cursos, foi um diferencial para a nossa formação, como aluno, como cidadão, entendendo a pluralidade, inclusive da nossa profissão, porque a gente precisa do diálogo dentro da arquitetura e do urbanismo. A gente trabalha com planejamento, a gente tem cliente, a gente tem diversos atores numa obra, por menor que ela seja. Então, aprender a dialogar, aprender a se posicionar, aprender a debater é fundamental para a nossa atuação como arquiteto urbanista, seja em que escala for, né? E a nossa formação em São Carlos, ela é muito rica, né? No segundo ano eu já entrei no grupo de pesquisa do Nabil Bonduque, com a Sara e o Mancha, ali na EESC, e tinha mais 2 professores na FAUSP, com a pesquisa Moradia Econômica e Habitação, como é que era? Moradia Econômica e Arquitetura Moderna no Brasil, que foi o grupo de pesquisa que eu entrei no segundo ano, em 97, e que eu só concluí os trabalhos dele, junto, porque teve diversos desdobramentos, em 2014, com a publicação do livro Pioneiros da Habitação Social no Brasil, que é um compêndio de 3 volumes, que é o fruto desses 14 anos de pesquisa. Tem vários colegas que são importantes nesse período, nessa trajetória. A gente falar de alguns é não falar de outros, então, mas a gente tinha um grupo de pesquisa fantástico, a Nilce, a Elaine, Juliana, a Silvia, a Paulinha, participavam desse grupo, o Ricardo Purê, e foi um grupo riquíssimo, que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e fora do país, estudando habitação social, entendendo esse universo, a produção da cidade, a relação entre a habitação social e a produção da cidade, habitação social e planejamento urbano. E essa pesquisa é uma das facetas, né, da minha vida universitária que moldou a minha atuação na arquitetura e no urbanismo. Além da possibilidade de pesquisa, com grupos de pesquisas fantásticos, tinham diversos grupos super importantes. A gente tinha uma vida universitária rica. Eu participei da atlética, eu participava da equipe de futsal feminino, depois participei um pouco do polo feminino, das poucas meninas que jogavam, e a gente tinha poucas atletas ali que se virava e jogava tudo, no Tusca, no Interenge. Então, além das questões das viagens didáticas que o curso proporcionava, ou que as pesquisas proporcionavam, ainda tinham os campeonatos, que era outra vida, que era muito bacana, que criava outra interação com o próprio campus. Estar em São Carlos, numa cidade do interior,
possibilitava isso. A gente ia a pé de manhã para a escola, passava o dia inteiro, voltava de noite, varava a noite no ateliê fazendo projeto. Tinha uma vivência muito intensa do campus. Isso é muito diferente de outras escolas. Eu dei aula em Presidente Prudente, como professora substituta na Unesp, e lá tinha uma coisa parecida com São Carlos, né? Outra escola que eu tive contato que era mais próximos, né? Mais próxima. Um campus dentro da cidade que permitia essa mobilidade nossa, seja de bike, seja de carro. Algumas poucas pessoas tinham carro na nossa época, mas tinham, ou a pé. A gente andava a cidade inteira. A nossa relação com São Carlos era a pé. Muito diferente de hoje, né? Que muitos alunos têm carro, outro tipo de transporte, a gente circulava a cidade inteira a pé. Então era ir para a festa de madrugada, voltava junto. Era um ambiente muito, muito rico, muito diferente, que com certeza moldou muitas faces que eu tenho hoje na minha profissão. Tem pesquisas, atlética, CAASO, as bolsas, né, de iniciação científica, que era importante, a gente conseguia acesso a isso, ao financiamento da pesquisa, então era possível fazer, era importante, a gente precisava desse recurso para poder se manter. E uma vida intensa, a nossa carga horária na escola, a Dani falou, a gente entrava às 8, era horário de comércio, sabe? Entrava 8 da manhã, saía meio-dia, voltava às 2, saía às 6, todo dia. Então, era uma vivência intensa nossa dentro do campus. E em todos os departamentos, o que isso era importante também. A gente teve uma formação muito plural, tinha um projeto pedagógico muito conciso, que hoje, olhando para trás, eu entendo perfeitamente ele. À época, a gente aprendia algumas coisas que nem entendia direito para quê, como a Dani falou, e eu concordo, mas hoje faz todo sentido. Dentro da nossa atuação, eram disciplinas e conhecimentos, tanto de fundamentação como práticos, que são absolutamente necessários para a nossa atuação. E tem coisa que a gente usa uma década depois, mas usa. É muito importante esse processo todo que a gente passou lá com as disciplinas. E essa bagagem, esse repertório que a gente tem de projeto arquitetônico e projeto urbano ou de planejamento urbano também é outro diferencial. Né? A gente consegue buscar soluções, a gente tem repertório para fazer, porque ninguém inventa a roda o tempo todo. E São Carlos me ensinou isso. Ter esse repertório é fundamental. E tem uma coisa que me marca muito no curso, quando a gente fala principalmente da formação de projetos urbanos, planejamento, nossa turma é pré-Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é de 2001, no apagar das luzes do governo do FHC. A nossa turma se formou, nós nos formamos, não tinha o Estatuto da Cidade. Hoje é o nosso marco legal mais importante do urbanismo. Então, assim, ter a dimensão de que a gente se formou pré-Estatuto da Cidade é outra história de urbanismo, é outra referência dessas disciplinas que a gente teve na escola. Não dá para comparar, né? E essa dimensão eu só tive clara hoje fazendo essa retrospectiva da minha atuação profissional, que eu parei para pensar, gente, nós nos formamos antes do Estatuto da Cidade, né? Qual que era o marco legal? Como é que era? É muito, como é o nosso instrumento, é o nosso marco mais importante. Pensar que a gente fez a faculdade antes é um pouco perturbador. Quando eu me formei, aí naturalmente eu continuei o mestrado, depois o doutorado, dentro dessa pesquisa com o Nabil, de habitação social, enfrentando os desafios mais malucos. Eu lembro, meu aniversário de 18 anos, eu passei subindo o morro da favela do Bugiúgue, na Ilha do Governador, sabe? O tipo de coisa que você só faz se você fez arquitetura na USP São Carlos, e teve naquele grupo de pesquisa, junto com um monte de outros pesquisadores. Essa aventura que a gente teve, essas vivências que a gente teve em diversos cenários, diversas cidades, elas são incomparáveis, né? É muito importante. E aí, naturalmente, eu saí da graduação, entrei
no mestrado e no doutorado, mas eu sempre tive uma curiosidade com a atividade profissional e também atuei com escritório próprio. Então, eu tive essa atuação bastante diversa, assim, no começo, da pesquisa, da atividade. Em 2005, eu entrei na Unesp de Prudente como professora substituta, conheci um outro projeto pedagógico de curso, outra realidade, que também enriqueceu muito a minha formação, porque a Unesp de Prudente ela tem uma característica de formar de uma carga maior de planejamento urbano, de projetos urbanos, e então, dando aula lá, com disciplinas específicas, eu também acabei completando muito minha formação, compreendendo bastante, né, o novo marco legal urbano. Essa atuação, minha sede é Araraquara, né, eu moro em Araraquara há muito tempo, saí para fazer a faculdade, regressei, voltei para cá, depois fui para São Paulo com a pesquisa Pioneiros, acabei voltando para Araraquara, passei esse tempo em Prudente, mas sempre na estrada, que eu acho que foi uma coisa que a pesquisa do Pioneiros me apresentou, viajar. Então, por muito tempo eu tive uma atuação pulando de cidade em cidade, ou com uma sede no lugar, mas um orientador em São Paulo, dando aula em Prudente, com um projeto em Araraquara. E aí eu acabei retornando para cá, para Araraquara, por uma questão familiar, e aqui fiquei. Eu tinha prestado um concurso há muito tempo na prefeitura, e quando eu retornei para cá, eu ainda não estava na prefeitura, eu já tinha tido experiência com construtor e incorporadora imobiliária. Quando eu voltei para cá, eu entrei numa empresa grande, trabalhei com projetos de parcelamento do solo, loteamentos abertos, loteamentos fechados, de acesso controlado. Trabalhei com várias tipologias, pesquisas de tipologia habitacional nessa empresa, e com projetos de edifícios, um prédio mesmo. E quando eu estava nessa empresa, eu entrei na Uniara também para dar aula, isso em 2009. Já tinha feito meu mestrado, meu doutorado. Tive a oportunidade de fazer uma parte da pesquisa em outros países, mas eu tive que regressar por conta dessa questão familiar, acabei não concluindo a pesquisa fora, né? Então eu acabei participando de algumas atividades de congresso e algumas pesquisas de campo. E quando eu voltei para cá em 2009, eu ingressei nessa construtora e ingressei no curso de arquitetura da Uniara como docente. E acabei passando num concurso, sendo chamada num concurso que eu tinha prestado em outra vida já, fazia muitos anos, que eu achava que tinha caducado. Passei no concurso, já estava aqui, entrei na prefeitura, num outro universo, né, na gestão pública municipal, como arquiteta. Então, desenvolvia projetos de equipamentos institucionais, de equipamento de lazer, equipamentos desportivos, de saúde, de educacional, e trabalhei nesse setor da prefeitura até 2013. 2013 também foi o ano que eu assumi a coordenação do curso de arquitetura e urbanismo da Uniara, escola que eu dou aula aqui. E a nossa formação, né, em São Carlos, com uma carga acadêmica grande para quem acabou se enveredando para a pesquisa, deu a possibilidade de entender essa formação, entender a diferença entre o ensino público e o privado, entender a dimensão da nossa atuação como arquiteto urbanista, em várias escalas, em várias esferas, pela atuação que eu tive, e dentro do município. Né? Então, trabalhar com os diversos atores dentro da gestão municipal é bastante difícil, porque a gestão municipal é muito próxima das pessoas, muito próxima dos vereadores, o munícipe muito próximo da gestão, e são vários atores que a gente tem que atender, e um recurso sempre muito limitado. Né? Então, outra dimensão importante que eu tive dentro da administração municipal foi entender o pacto federativo e o que significam os entes federados e a falta de recursos que os municípios têm. Embora tenha a maior responsabilidade da gestão da
aplicação das políticas públicas, da execução das políticas públicas, gestão e fiscalização, é o ente federado com menor recurso e que tem a maior responsabilidade, porque as pessoas vivem nas cidades, não vivem no Estado ou na União. Esse impacto, eu consegui, acho que, assimilar e começar a entender algumas coisas que eu vi mesmo na faculdade ou na pesquisa, imersa na gestão pública municipal. Entender a complexidade do planejamento, entender a complexidade de participação popular, entender a complexidade de conselhos, e a base do IAL foi fundamental para isso. E aí, dentro da prefeitura, da Uniara, eu desenvolvi diversos trabalhos, principalmente parceria com a UFSCar, alguns em parcerias com a Unesp aqui. Em 2000, eu trabalhei na vigilância sanitária no município, aprendi outro universo enorme também, que me fez entender mais ainda o Pacto Federativo. Em 2017, eu assumi uma gerência de projetos urbanos, em 2018, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, que é o cargo que eu tenho hoje na prefeitura, Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano, com 4 coordenadorias enormes embaixo, que, sem a formação do IAL, eu acho que eu não teria a possibilidade de compreender essas políticas públicas diferentes que nós temos na gestão do município, né? Que é habitação, mobilidade urbana, planejamento urbano e edificações particulares, que faz parte dessa secretaria. E nessa trajetória toda, ainda em 2017, eu participei da Chapa 7 do CAL, com alguns 6 colegas do IAL, do CAL São Paulo, com o Nabil era cabeça de chapa, a chapa que ganhou, mas não levou, então fui conselheira há 3 anos agora, aprendi muito mais sobre a nossa profissão. O Miguel Buzá foi nosso colega de conselho esses 3 anos, aprendemos bastante o que fazer, o que não fazer, né, Miguel? E agora entrando de novo no conselho pela chapa 1, CAL mais plural, que o Miguel já apresentou, falou que a gente teve essa votação expressiva. Eu acho que a formação do IAL que me fez ter essa ânsia de conhecer e aprender sobre diversas áreas da atuação e entender a magnitude de planejamento urbano, tá? Eu agradeço, acho que eu extrapolei o tempo aqui, né? Mas eu muito emocionada, eu agradeço a possibilidade de participar dessa mesa, me sinto muito honrada com isso, muito feliz de rever tanta gente, né? Estou vendo os colegas no chat, aqui nos comentários, mas não estou conseguindo ler todos. Obrigada, gente. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Jefferson. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui participando dessa conversa. Tenho um carinho enorme pelos professores do IAL e estendo, então, um agradecimento ao Jefferson, a todos eles, né? Sempre mantive contato nesses anos com o Instituto, né? Cheguei a ir algumas vezes a São Carlos, participar de banca de TGI, dar palestras em algumas disciplinas, participei agora durante a pandemia de algumas conversas, inclusive com o próprio Jefferson, fiz uma disciplina da pós-graduação. Enfim, sempre tento manter contato, né? E toda vez que isso ocorre, é bastante rico. Fizemos aqui uma inversão, né? Eu sou o mais novo dessa turma, apesar de ser contemporâneo do Paulo, que vai falar na sequência, acho que ele 1 ou 2 anos na minha frente. Eu entrei em São Carlos em 2004, me formei em 2009, né? Então são 11 anos de formado, e nesse tempo eu tive venho tendo, na verdade, um trânsito bastante intenso entre o setor público e o setor privado. Eu fiquei bastante, na verdade, surpreso quando recebi o convite para falar numa mesa de setor público, até porque eu nunca me imaginei trabalhando no setor público, né? Assim, não sou um servidor de carreira, nada nesse sentido, mas eu entendi, né? Assim, e acho que parte dessa confusão que eu mesmo fazia, né? Assim, de perceber
de ter uma percepção de onde eu poderia ou não trabalhar, deriva um pouco da própria preparação que o IAL faz, né? Eu vou explicar isso na minha fala. Então, eu tive uma experiência basicamente nesses 11 anos, eu fiquei boa parte do tempo em um escritório privado, né? Mas era um escritório na Piratininga Arquitetos que tinha uma atuação bastante plural, né? Inclusive, ele foi citado, né, nas mesas anteriores. Eu acho que é um caso a ser investigado, né, porque o Instituto recebe, né, quer dizer, o Piratininga recebe, desde muito próximo da sua fundação, alunos, né, ex-alunos de São Carlos, e tem uma contribuição mútua, né, entre ambos. Assim, acho que o escritório se beneficia muito da formação dos alunos de São Carlos, assim como os alunos de São Carlos também têm a oportunidade de ter contato com o escritório com uma produção bastante relevante. E é sobre essa contribuição que o curso, né, nos dá, que eu queria começar um pouco a minha fala, né? O curso, para mim, foi uma inflexão bastante grande, né, na minha vida pessoal e profissional. Eu sou o primeiro membro da minha família a ingressar numa universidade pública, e a USP, enfim, abriu muitas experiências muito, muito ricas, né, inclusive muito recentemente. Eu tenho muito a agradecer por isso, assim, pela formação que o Instituto, né, em especial, me ofereceu, e uma formação que eu soube também aproveitar bem, né? Então, eu acho que essa é os diferenciais que o curso te oferece também tem que ser aproveitados, né? Eu venho de uma cidadezinha muito pequena, eu tenho que falar, porque são as poucas chances de divulgar a cidade que, enfim, que eu saí quando eu tinha 17 anos, que é São João das Duas Pontes, um vilarejo no interior do estado. E a minha primeira lembrança, né, quando eu cheguei em São Carlos, na verdade eu fui para São Carlos para fazer a prova de habilidades, né, da FUVEST, não conhecia a cidade antes, escolhi São Carlos pela proximidade com a minha cidade natal. Imaginava eu naquele momento que ter uma mudança muito drástica de escala para São Paulo seria uma coisa um pouco grave, né? Também não entendia as diferenças entre São Carlos e o curso de São Carlos e o curso de São Paulo, mas hoje, olhando assim para trás, eu acho que fiz uma escolha bastante acertada, né? A imagem que eu tenho, a primeira, assim, de São Carlos, quando eu fui para lá, é o E1, que, enfim, também não tinha nenhum tipo de formação para entender, né, riqueza, né, entender termos de projeto de um edifício como o E1, e me chamou bastante atenção, né, aquela situação daquele edifício, solto, com aqueles cones que tinha embaixo, né, uma imagem bastante viva na minha memória, né. As demais pessoas que falaram, né, aqui nessa mesa e antes, né, nas mesas anteriores, sempre enfatizaram bastante essa experiência de formação, né, que é o curso de São Carlos. E, de fato, né, assim, eu não vou repetir coisas que já foram bastante mencionadas, mas essa presença intensa, né, no campus, a gente realmente chegava no campus de manhã, permanecia o dia todo, comia alguma coisa e voltava à noite, e às vezes varava a madrugada fazendo projeto. Então, numa situação bastante de entrega mesmo, né, da graduação, e uma situação que a gente não vê muito hoje em dia, né, sobretudo em universidades privadas. Então, esse tipo de experiência intensa, né, de pessoas que vinham de muitos lugares, que estavam ali dedicadas à graduação e à formação, é uma coisa muito rica. Inclusive, o fato de São Carlos ser uma cidade pequena, né, assim, em comparação com São Paulo, de ter um curso também, uma escala bastante reduzida, o que facilita muito esse tipo de proximidade, né, entre alunos e também entre professores e alunos, né. Tem algumas
experiências nesse percurso que sempre me chamaram bastante, que eu fiquei lembrando depois, assim, né, dessa proximidade. Poderia citar vários, assim, mas a título de exemplificação, eu me lembro bastante da professora Luciana Schenck, dando atendimento de projetos, né, de paisagem, e fazendo uma leitura quase individual, né, lendo projeto por projeto, uma turma de 30 alunos, e a gente teve uma oportunidade muito rica de não só ver a crítica ao nosso projeto, mas também ver toda a contribuição dos demais alunos ali ao longo de 4, 5 horas, às vezes mais, né, era uma dedicação nossa, mas uma entrega dos professores também, né, que isso era muito visível. E essa entrega teve algumas situações muito curiosas, assim. Logo no meu primeiro ano, em 2004, teve uma greve gigantesca, assim. Eu lembro que eu entrei, logo depois começou uma greve, durou, acho que 2 meses, não lembro, foi muito tempo. E já tinha, naquele momento, uma experiência que marcava o fim de Projeto 1, que era fazer um pavilhão, né? Era uma experiência que os veteranos falavam muito, que era muito interessante e tudo mais. Enfim, a nossa turma não conseguiria fazer o pavilhão por conta das reposições de aula, que seria uma coisa um pouco atribulada. Mas eu lembro que os professores, na época, sugeriram de substituir o pavilhão por uma maquete em uma escala um pouco ampliada, e nós não aceitamos. Não, vamos fazer o pavilhão, e fizemos, né? Alguns deram certo, outros não. O meu, inclusive, foi o que não deu certo, que também é uma experiência, né? Mas acho que esse tipo de comprometimento que os alunos tinham e carregavam ao longo do curso fazia toda a diferença, né? Essa questão da escala, depois eu tive como comparar, né, a diferença em relação, inclusive, com outros cursos, né? No meu 4º ano de faculdade, eu fui quer dizer, no 5º ano já, faltava um semestre para me formar, eu fiz um intercâmbio em Madrid, na Espanha, numa escola que tinha outra pegada, né, assim, era gigantesca, só no TFG de lá, né, tinham mais de 1.000 alunos matriculados, então imaginem, né, uma escala que nós estávamos para uma escola desse porte. E eu começava a entender, né, a despeito de todas os ganhos que uma escola localizada no centro, né, do debate arquitetônico e de uma dimensão dessa, né, assim, de mais de 1.000 alunos no TGI, tinha suas vantagens, mas em compensação também não compensava grandes vantagens de termos de aprendizado que nós tínhamos em São Carlos. Então, acho que essa questão do intercâmbio, né, é uma coisa assim mais da minha geração, né, que passou, muita gente da minha turma saiu do Brasil, muita gente veio no mesmo período, algumas pessoas que a gente tinha uma troca também dentro de sala de aula interessante, outras menos, mas eu acho que foi uma realidade que passou a acontecer nesse período, e depois acho que se intensificou, né, vieram mais bolsas, tem todo um percurso nesse sentido. E eu vi, assim, basicamente 2 tipos de alunos, né, assim, que era muito claro. A maioria deles eram alunos esponja, né, que se envolviam. Boa parte da minha turma fazia iniciação científica, tinha uma dedicação às disciplinas optativas, né, que se eu pegar meu currículo hoje, estava vendo outro dia na graduação, ele é quase inteiro marcado como aquelas seminários de arquitetura contemporânea, que era um nome um pouco genérico para as disciplinas que eram oferecidas. Não sei se é ainda assim hoje em dia, mas chegou um momento que eu não podia mais me inscrever nas disciplinas, porque os códigos começaram a se repetir, né? As disciplinas optativas eram ativadas, né, os mesmos códigos, às vezes para disciplinas muito diferentes. Então, e algumas com atividades bastante intensas, né? Chegamos a participar da construção de um pavilhão em madeira, de uma casa em madeira, de um assentamento, uma disciplina da QM, enfim, foram muitas experiências, né? Com o Mané também, fizemos uma viagem didática muito legal de ônibus até Santa Fé, na Argentina, que foi também um percurso bastante curioso, assim, né, de distância e tal, mas... E o TGI, né? Acho que o TGI de São Carlos tem uma coisa, né? Hoje em dia eu não sei como tá, ele também muda ao longo do tempo,
mas pelo menos no meu período, nós não tínhamos orientadores, né? Nós tínhamos que escolher um tema no quarto ano, no pré-TGI, e depois o TGI 1 e 2 era um voo solo, né? Acompanhado por um grupo de professores, mas basicamente partia desse pressuposto que o aluno deveria ter algum grau de maturidade para tentar se virar, né? E para tentar saber que caminhos trilhar, né? E era muito curioso, porque essa ausência de um orientador te deixa sem muitas amarras, assim, né? Você tem que sair se movendo, e também é muito mais difícil, né? A chance de se perder é muito grande, né, nesse caminho. Mas também, ao longo do tempo, você começa a perceber, né? Olha, com algumas pessoas, para o meu projeto é bom falar, para outras não, enfim. Você também vai sabendo e entendendo que a arquitetura é um pouco isso, né? Não é uma ciência absolutamente exata, somos parte das ciências sociais aplicadas, então, portanto, temos que saber olhar com certa maturidade, entender as opiniões, as contribuições, né, em que momento que elas são pertinentes ou não. E isso, para mim, foi muito rico no TGI. Assim. Era angustiante, né, porque escolher um tema, fazer um recorte, com a Cibele em sala de aula tentando, né, dar uma coesão àquilo tudo, enfim. E depois falar com professores de áreas muito diversas, mas que tinham contribuições muito ricas, né? E essa acho que é uma característica muito forte do curso do IAL, né? Acho que foi falado na mesa passada, acho que a Fabiana Stuck comentou, dessa ausência de divisão entre projeto de arquitetura, projeto urbano, planejamento, né, e linguagem, e isso fazia muito sentido. Isso era um pouco confuso na graduação, mas depois de formado você começa a entender que essa lógica é bastante rica, né? Porque aprender todas essas áreas em caixinhas separadas, sem uma integração completa, gera problemas depois, né? Então, me lembro, antes do TGI, mas também no TGI, de fazer atendimentos de projetos riquíssimos com os professores de linguagem, por exemplo, né? Com professores de história e com os de projeto. Então, esse entrelaçamento, acho que para mim foi uma marca bastante rica, né? E aí, um pouco derivado disso, essa ausência de cisão entre projeto e cidade, né? Que, vendo aqui pelos depoimentos anteriores, foi uma construção, e pelo menos no período que eu fiquei em São Carlos, de 2004 a 2009, era uma situação bastante já consolidada, né? Até hoje eu não consigo fazer uma separação clara entre urbanismo e arquitetura, e isso tem me ajudado bastante no meu percurso profissional. Então, eu passei, né, eu saí de São Carlos e vim para São Paulo, moro aqui até hoje. Minha primeira experiência, eu tive como coordenadora a Fabiana Stuck, que falou aqui na semana passada, no Piratininga, né? Na época, ela era uma das coordenadoras e o Gustavo Partesani era um outro coordenador de uma outra área, né, no escritório. O escritório tinha uma atuação muito diversa, né? Então, eu entrei para trabalhar com um projeto de arquitetura e permaneci trabalhando com isso por uns em torno de 6 anos, assim, né, fazendo estudos, projeto executivo, né, trabalhei com projetos de dimensão bastante importante, né, tive uma experiência no Piratininga com o Paulo Mendes da Rocha, um projeto enorme, que a Fabi também participou. Implementamos o BIM, né, mais ou menos em 2011, 12, estava essa discussão já, né, aparecendo, a gente implementou o BIM. Eu cheguei aí em São Carlos e participar de projeto 3, falando do BIM no escritório. E por uma questão de, enfim, rearranjo interno, eu fui migrando dentro do próprio escritório para a área de planejamento urbano, que não é uma coisa muito comum de existir em escritório de arquitetura, né?
uma equipe dedicada a projeto urbano e a planejamento urbano, né? Que era a equipe que o próprio Partesani, ex-aluno de São Carlos, liderava até então, né? E aí, assim, esse foi o início do meu contato com o poder público, né, a partir do escritório privado. Então, nós fizemos muitos projetos de arquitetura para órgãos públicos, né, o que é muito diferente de se fazer para o cliente privado. Muitos edifícios institucionais, acho que quase todas as minhas experiências foram de edifícios institucionais ou de habitação, de interesse social. Depois, fora do Piratininga, associado com arquitetos que eu conheci no escritório, nós ganhamos alguns concursos e fizemos também projetos de escola, enfim, em outras cidades, também para o poder público, né? Então, esse acho que é um recorte, né? Uma forma de atuar com o poder público a partir do privado, mais especificamente no caso de projetos de arquitetura. Logo depois, a gente começou, mesmo dentro do Piratininga, a entrar em planejamento urbano em si, né, forte. Assim. Então, a primeira grande experiência foi um projeto, um plano para o entorno do aeroporto de Viracopos. Depois a gente acabou fazendo a revisão, participando da revisão do zoneamento de Campinas, que para mim foi uma experiência muito rica, assim, foi um mergulho no tema do planejamento urbano. E a minha experiência, então, do planejamento vem a partir do projeto de arquitetura, né? O que também te dá uma outra construção. Tá? Eu acho que, olhando assim com uma visão um pouco mais crítica hoje em dia, né, o planejamento urbano existe no curso, mas com uma inserção muito difusa. E isso cria algumas dificuldades, né, enfim, para quem aplica, né, e depois tem que lidar com isso. Assim. Eu não acho que tem que ser, de fato, disciplinas separadas, como é em outras faculdades, mas, de fato, talvez esse tema tenha que ser abordado, porque eu tive que lidar com isso depois de uma certa forma um pouco inaugural para mim. Assim. Depois, né, mas agora, né, estou na São Paulo Urbanismo, uma das gerências, uma outra colega de turma, a Melina Giannoni, também está lá, Danilo Bocchini também participa da equipe, e nossa discussão dentro da São Paulo Urbanismo, a minha em especial hoje em dia, tem uma relação forte com o projeto, considero o projeto, mas o meu dia a dia é basicamente debater preços de potencial construtivo adicional, calibrar estudos de viabilidade econômico-financeira para as operações urbanas, estruturar os projetos de operação urbana e os projetos de intervenção urbana à luz do plano diretor estratégico aprovado em 2014. Então, um tipo de experiência muito interdisciplinar. Então, converso muito com arquitetos, minha equipe, né, a equipe que eu gerencio tem arquitetos, mas tem geógrafos, tem pessoas especialistas em geoprocessamento, tem economistas, tem um diálogo constante com os advogados, né, com a modelagem jurídica desses instrumentos. E para mim, né, assim como fazer um projeto executivo, assim como fazer um estudo preliminar de um edifício, discutir planejamento a partir do projeto me dá uma outra dimensão. Né? Discutir mercado, que foi falado aqui, né, em alguns momentos, a distância que o curso de arquitetura de São Carlos tem da prática de mercado, enfim. No fundo, eu nunca discuti tanto mercado agora dentro do poder público, né? Porque, no fundo, uma vez que você precifica uma outorga onerosa para um município como São Paulo, você tem que saber como o mercado imobiliário atua, né? Quais são os seus gargalos, quais são as suas expectativas de lucro, enfim, e usar isso, né, para os projetos urbanos como também uma espécie de mecanismo, né, de contribuição para a cidade. Então é isso, assim, fiz uma lista aqui do que eu poderia falar, acho que eu não falei metade do que estava planejado, mas essa é um pouco um resumo da minha trajetória, né?
profissional. Também, em paralelo, sempre tive uma trajetória acadêmica, né? Fiz mestrado na FAO, hoje sou aluno de doutorado também na FAO. Então, tento levar essas experiências de projeto, seja no mundo acadêmico, seja no projeto de arquitetura, seja no planejamento urbano, de forma um pouco em paralelo, né? Isso, para mim, é uma grande contribuição do Instituto para a minha formação, e uma contribuição que eu uso e exercito no dia a dia. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer dar esse depoimento. Bom, obrigado, Jefferson. Um prazer enorme rever tantos colegas aqui. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do professor Davi, né? E vou começar, para não ser repetitivo, né? De acordo com aquilo que os colegas disseram, o próprio professor Davi Sperling, que deu aula para mim, eu ingressei em 2003, nós tivemos um grande professor em comum, que é o Alexandre Rocha, e eu me lembro bem, né, na época, eu estudei edificações, fiz curso técnico de edificações no Cotil, que é vinculado à Unicamp, em Limeira, e na época de prestar vestibular, eu consultei, né, minha grande referência profissional e de formação de caráter. Falei, poxa, eu quero prestar arquitetura, né, para seguir nessa carreira dentro da construção civil, uma vez que eu sou técnico em edificações também. E aí eu tenho aquela dúvida, né, na USP, poxa, vamos prestar São Carlos ou São Paulo? E aí, sabiamente, ele me disse vantagens e desvantagens de cada uma das duas, e deixou para que ficasse facultado a mim a escolha, e eu optei por São Carlos justamente por ser uma turma menor e pela oportunidade de ter um contato mais direto, né, com os professores, e é isso que aconteceu. Alguns colegas já relataram sobre isso, e aí eu gostaria também de iniciar por aí. Então, bom, essa é uma mesa de arquitetura, né, o arquiteto e urbanista egresso do IAL na gestão pública. Então, hoje eu estou como secretário de Meio Ambiente e Agricultura aqui de Limeira, e para mim foi uma surpresa imensa, para começo de conversa, ter sido convidado pelo então eleito prefeito lá em 2016 para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu não tenho filiação partidária, não tive ao longo desse período, não fiz campanha na época. Eu falei, poxa, como é que você chegou até mim? E aí ele me falou, olha, Paulo, eu vejo que a prática do seu trabalho tem relação com a área ambiental, né? Logo que eu terminei a faculdade de arquitetura na USP, no ano seguinte, aliás, 2 anos depois, eu comecei, graças à minha avó Elza, que deve estar me vendo aí, vó, um beijo, te amo. Ela falou, olha, vai ter uma pós-graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Unicamp de Limeira. Por que você não se inscreve? As aulas são aos sábados. E eu passei, né, 1 ano e meio aí, todo sábado, fazendo essa pós. E quando eu terminei, eu comecei eu estava trabalhando numa construtora e comecei a praticar a sustentabilidade na arquitetura, e isso chamou atenção na época, então, né, do então recém-eleito prefeito, que me convidou para assumir a secretaria. E cá estou até hoje, né, finalzinho do mandato agora. É uma experiência incrível, então eu vou falar muito rapidamente sobre a passagem das memórias do IAL, que os colegas tão brilhantemente já disseram, para poder não ser repetitivo e falar um pouquinho mais efetivamente da gestão pública que eu tive a oportunidade de exercer ao longo desses quase 4 anos, né? Então, en passant, a graduação foi incrível, porque a gente tem uma multidisciplinaridade gigante, né? Eu me lembro muito bem, o falecido professor Gelson,
ele dizendo, olha, o conhecimento do arquiteto tem que ser como uma pizza, tão amplo quanto e tão profundo quanto. Você estuda e se aprofunda na medida que você vê a necessidade, mas a gente não pode se furtar da aptidão de dialogar com uma grande diversidade de profissionais. E isso eu acredito que seja a maior qualidade do arquiteto urbanista. A graduação em São Carlos certamente fundamenta isso para nós, né? Então, a gente não tinha semanas da arquitetura, como é tão comum nas faculdades de arquitetura, né? Nós tínhamos palestras quase semanais. E, poxa, né? Tantas referências que a gente via, né? Hélio Olga, Lelé, Marcos Acaiaba, Severiano Porto, Fernando Chassel, Roberto Loeb, Paulo Mendes da Rocha, eles estavam sempre ali no anfiteatro Jorge Caron, né, lá no campus de São Carlos. A gente convivia com essas grandes referências. E fora os professores, né? Grandes figuras no exercício da profissão, nós tivemos a honra de poder estudar com eles. Os que me marcaram, né? Certamente, o professor Spencer, Marcelo Suzuki, o professor João Marcos, eu me lembro muito bem, o Renato Anelli, ele foi secretário, né, como foi dito aqui já, de obras durante o período em que eu estava me graduando, e isso tudo era muito... a gente via a responsabilidade, né? A gente via que era necessário a gente fazer mais. E na graduação ainda ficava muito evidente o quanto os professores não nos carregavam pelas mãos. Eu acho que isso é uma grande diferença entre as instituições privadas e públicas, talvez. Desde 2005 eu sou professor numa instituição aqui de Limeira, FAAL, e a gente vê nitidamente uma diferença entre a formação que nós tivemos e aquela que nós oferecemos para os alunos de instituições privadas, né? A principal delas, sem dúvida, e eu tento repetir isso para os meus alunos, a gente aprendeu a aprender. Os professores na USP não nos ensinam, eles fazem com que nós aprendamos. Eles nos deixam aprender, né? Por que isso para mim é fundamental? Porque ao longo do tempo a gente tem que continuar aprendendo, mesmo depois de findada a faculdade, a graduação. E se a gente não tem essa experiência, me lembro muito bem, né? Primeiro semestre da faculdade, a professora Cibele deu lá meia dúzia de textos para a gente ler, em inglês e em espanhol. Aí alguém falou, olha, pô, professor, tá em espanhol, tá em inglês. Eu falei, uai, você não prestou vestibular? Lá não tinha 2 línguas? Se você não sabe nenhuma das duas, agradeça por ter tido a sorte de entrar na faculdade e corre atrás e vai aprender, se vira, né? Você tem que estudar os textos. Os pré-requisitos para o ingresso numa grande universidade, através de um vestibular como é a FUVEST e tudo mais, certamente nos demonstra esse peso que depois é cobrado e sem confete, né? A gente nunca foi parabenizado, né? Olha, você ingressou na Universidade de São Paulo. Não, nenhum professor nunca disse isso. Pelo contrário, né? A Saula falou aí, você cai lá na universidade e de repente começam a dizer que aquilo não está bom. É uma insatisfação constante. Mas isso nos força a estudar mais e a sermos críticos. E é aí que eu queria chegar. Então, essa formação de professores tão críticos, descontentes no bom sentido, e que nos cobram tanto, deixam a gente calejado e nos dá um senso de responsabilidade muito, muito grande, né? Então, eu acho que esse tipo de cobrança, no bom sentido, é algo que nos faz muito... nos dá o peso da responsabilidade menos, né? Opa, eu estou online aqui, pessoal? Ok. Então, prosseguindo, né?
Então, a gente teve, de fato, aí uma formação bastante crítica e eu carrego isso comigo, né? Então, quando eu, em 2017, comecei a exercer esse cargo, né, na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura aqui de Limeira, eu fiquei bastante impressionado com a responsabilidade do gestor público, né? Enquanto a gente está fora, a gente imagina que existe toda uma estrutura, que existem meios para exercer aquilo que as pessoas planejam, mas não é bem assim na prática, né? Uma grande interferência existe uma grande, eu vou dizer, pouca liberdade para trabalhar, né? Então, a gente precisa ter uma meta muito clara e um compromisso de propósito muito claros para que consigamos exercer esse papel dentro da gestão pública. Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Que foi uma dificuldade que eu tive. Mesmo exercendo o tipo de arquitetura que tem esse vínculo com o meio ambiente e mesmo tendo a oportunidade de ter uma graduação bastante sólida, eu me vi na necessidade de aprofundar os conhecimentos e isso me deu um senso de responsabilidade muito grande. E aí eu procurei, em 2017, cursar as disciplinas da pós-graduação do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, né, que é a USP de Piracicaba. Então, durante um ano, eu